Dia, graça, paz do Senhor. Essa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós. Ontem tivemos 2 cultos abençoados, um seminário sobre os 2 destinos eternos, né? Sobre a morte, sobre o inferno, sobre o céu, e fomos muito abençoados aqui na Igreja Casa na Rocha. Desde já quero deixar um convite para você. Nessa quarta-feira, às 20 horas, vamos ter um culto extraordinário, um culto especial. Às 2h30 da tarde nós temos um culto de oração. E às 20 horas, um culto de celebração, todos juntos aqui, adorando aquele que venceu, Jesus de Nazaré, e pregando a palavra de Deus sempre aqui para você, tá bom? Hoje nós vamos começar uma série nova, terminamos, na semana passada, todo o Evangelho de Marcos, e hoje Deus colocou no meu coração nós estudarmos juntos o capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho segundo Mateus, o famoso Sermão do Monte, Sermão da Montanha, E nós vamos começar aqui com as bem-aventuranças. Sempre lembrando que o Evangelho segundo Mateus apresenta Jesus como o Messias, ou seja, o ungido, o Messias Hamashia, o Cristo ungido de Deus aos israelitas, ao povo de Israel. Então foi escrito na perspectiva judaica, por isso que tem mais de 50 e poucas citações do Antigo Testamento, sempre fazendo um link com a lei e com os profetas, declarando ao povo naquela época e para nós hoje também, que Jesus é o rei de Israel, é o Messias prometido a Israel. Ele tem essa autoridade messiânica, ele é o Senhor e Salvador de todo aquele que crê. Então vamos começar nosso estudo, abra o seu coração, deixe Deus falar contigo. Desde já quero mandar um abração para Nena Guzmão, para Andréa Jardim, nossas preciosas irmãs que estão aqui, já conectadas conosco. O texto sagrado diz: e Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Então Jesus aqui, nesse versículo nós vemos, ele subiu num lugar alto, Naquela época não tinha caixa de som, microfone, não tinha nada disso, era no gogó, era na voz. Imagina a voz poderosa de Jesus, subindo no monte, seus discípulos estavam sentados ao seu redor, e uma grande multidão parava para escutá-lo. Ele subiu no monte, não foi à toa, querido. Assim como Moisés subiu no monte, e ali apregoou os estatutos, as ordenanças do Senhor, o novo Moisés, alguém muito maior do que Moisés foi, é o que nos ensina em Hebreus, o novo legislador, aquele que trouxe a lei do amor, uma nova consciência, uma nova perspectiva celestial, aquele que promoveu o reino de Deus a partir dos corações humanos, subiu no monte e começou a falar, começou a declarar o que Deus tinha no seu coração para aquela época e para nós hoje, nós que somos discípulos de Jesus. No versículo 2 diz: e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo. Tudo que saía da boca de Jesus era ensino. Tudo que saía da boca de Jesus tinha autoridade, porque ele é o Messias Hamashia. Ele é o Messias prometido a Israel. Ele é ungido de Deus. Ele tem toda a autoridade do Pai. A Bíblia diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Jesus tem toda a autoridade. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o centro de todas as coisas. Ele é a plenitude de Deus. Ele é o Deus encarnado entre os homens. Por isso ele tinha autoridade para ensinar. Você vê em vários episódios dos evangelhos que as multidões ficavam maravilhadas com os ensinamentos de Jesus. Por quê? Porque ele era diferente dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, dos herodianos, de todos aqueles que ali estavam, religiosos daquela época, os escribas, todos eles, os zelotes, todas essas seitas judaicas que haviam naquela época, que falavam, eram bons na teoria, mas péssimos na prática cristã. E Jesus era diferente, tudo aquilo que ele pregava, ele vivia. Ele tinha um alinhamento com o céu. Ele tinha coerência em tudo que ele fazia. Ele tinha um testemunho fiel. E ele tinha um respaldo divino da sua messianidade através de sinais, prodígios e maravilhas que o Pai lhe conferia nessa conexão com o próprio Espírito Santo e com o próprio desejo e centro da vontade do Pai. E ele começa dizendo então: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Se você quer herdar o reino dos céus, se você quer entrar no reino dos céus,
O primeiro pilar, a primeira escada, é como se fosse uma escadaria de níveis espirituais, de quebrantamento, de humildade, de reconhecimento diante de Deus, para que possamos herdar o reino dos céus. Primeiro degrau, primeiro pilar aqui, primeiro fundamento do reino de Deus. É bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em primeiro lugar, o que significa a palavra bem-aventurado? Bem-aventurado significa felicíssimo, 1000 vezes feliz, alguém que é pleno, alguém que é inteiro, alguém que se satisfaz, alguém que tem satisfação plena, regozijo no seu coração, alegria de viver. Uma pessoa bem-aventurada é uma pessoa feliz, felicíssima, é mais do que feliz, é felicíssima, é 1000 vezes feliz. E é bem-aventurado aqueles que são pobres de espírito. Aqui o termo é bem específico, pobreza de espírito. Não está falando de pobreza material, não está falando de quanto eu tenho na minha conta bancária, não está falando de qual é o tamanho do meu patrimônio, do meu valor mediante a materialidade que eu tenho, que eu possuo, os bens, o patrimônio, não. Nem ser menos, nem ser mais, não. Aqui é pobreza de espírito. Pobreza de espírito significa aquele ser humano que reconhece que é pecador, que ele não é nada sem Deus, reconhece a sua miséria espiritual, reconhece que pelas suas boas obras, pelos seus intentos, jamais é capaz de alcançar o céu. E um pobre de espírito é aquele que reconhece em humildade e quebrantamento que toda a riqueza, a verdadeira riqueza, é a sua relação com a maior de todas as riquezas, que é o nosso Papai Celestial. É o nosso Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, que é a riqueza de Deus em nós, nos nossos corações. Irmão, só vai para o céu quem reconhecer que é pecador, reconhecer que é pobre de espírito, reconhecer o seu quebrantamento e a sua humildade diante da grandeza e da riqueza do nosso Senhor e do nosso Salvador, a riqueza da sua graça, a salvação de graça oferecida, o fruto da graça de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Só estes herdarão, pelos méritos de Cristo, pela obra de Cristo na cruz do Calvário, a vida eterna, o reino dos céus, o reino de Deus entre os homens, no céu e depois reinando com Cristo aqui na terra. Amém? Então, que vocês sejam bem-aventurados. Segundo bem-aventurança, bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Que choro é esse aqui? Aqui nós podemos compreender duas verdades, tanto o choro com relação às dores e sofrimentos dentro da condição humana. A Bíblia nos ensina que Deus será o nosso consolo, o nosso refúgio, a nossa torre alta, o nosso lugar de refúgio, a nossa cidadela, né? Várias vezes você vê o salmista dizendo: Senhor, Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza, Tu és a minha cidadela, o lugar seguro. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Quem são esses? São aqueles que confiam no Senhor. Nós seremos consolados, por mais que dentro da condição, dentro da experiência humana, venhamos a viver uma vida com dores, sofrimentos, dificuldades, lutas e problemas, tribulações, provações, tudo isso faz parte da condição humana. Mas caminhando com Jesus de Nazaré, caminhando com o nosso Deus, nós teremos um consolo para as nossas almas. Deus será o nosso consolo. Deus será o nosso ajudador. Deus irá consolar o nosso coração. O segundo significado aqui da palavra dos que choram, né? Muitos teólogos dizem que também esse choro aqui é um choro com relação ao seu próprio pecado, a sua própria pecaminosidade. Quando olhamos para um Deus que é santo, que é justo, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo poder, quando olhamos para nós, nossos defeitos, falhas, erros, problemas, pecados, nós vemos dentro de nós, e isso promove um choro, um pranto de quebrantamento diante da grandeza, santidade e justiça de Deus e diante das nossas ofensas, pecados e falhas humanas. Isso promove quebrantamento, choro, súplica, pranto, clamor diante de Deus. Mas aí a resposta de Deus é que nós seremos consolados. Seremos consolados com Cristo.
que nos perdoa de todo pecado. Seremos consolados com o Espírito Santo, o Paracleto. A palavra consolador na Bíblia, que é um dos títulos do Espírito Santo, significa Paracleto no grego, significa aquele que caminha do nosso lado, aquele que nos ajuda a caminhar, aquele que consola o nosso coração aflito, em meio ao luto, à dificuldade, ao problema. Seremos consolados, seja diante das tribulações, lutas, problemas, dores e mazelas, ou seja diante do horror do nosso pecado. Ao olhar para dentro de nós e reconhecer que somos pecadores, nos quebrantamos, choramos, nos suplicamos pela misericórdia, a graça e o perdão de Deus, e receberemos o consolo da vida eterna, da salvação, da remissão dos nossos pecados, da reconciliação com Deus, da justificação da parte de Deus, mediante os nossos erros e falhas. Tudo isso alcançado através da fé e da confiança em Jesus de Nazaré. Amém? Quero mandar um abraço para o Max, para a Mari Gazi, a Dari Virgens, a Cristiane Gironde Fuso, a Aninha Novak, o Jason Merquitos, meu cunhado, Fábio Alvarenga, Silvia, querido, todos vocês sejam muito bem-vindos, a Neide Robles, a Andréa Jardim e a Nena Guzmán. E agora quero deixar a terceira bem-aventurança. São 8 bem-aventuranças, nós queremos terminar com a terceira bem-aventurança, tá bom? Hoje nós começamos, para você que chegou agora, uma série de estudos sobre o Sermão da Montanha, uma síntese das principais doutrinas ensinadas por Jesus de Nazaré, encontrada em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Nós vamos estudar juntos esses preciosos trechos da Palavra de Deus e revelarmos aquilo que Deus tem no seu coração, lições preciosas para ensinar para nós. Por último, bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Se você quer herdar a terra, quer conquistar coisas maiores em Deus, aqui, agora, nessa vida, nessa terra, um dia subir no céu com Ele, depois retornar do céu sobre a terra, reinando o lindo e maravilhoso reinado de Cristo em graça e glória, você precisa ser manso. Manso aqui, querido, não é uma pessoa besta, passiva, lesada, enganada, oprimida pelas outras pessoas. Não, querido. Mansidão, no conceito bíblico, significa alguém que se posiciona em Deus, alguém que reage como Jesus reagiria diante de determinadas situações hostis, de dificuldades, de injustiças sofridas, de ofensas. Não reage pagando mal com o mal, não retalha, não faz vingança, não se deixa vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem e se posiciona no Senhor. Acredita naquilo que Paulo fala em Romanos capítulo 12, quando Deus diz para mim e para você: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, diz o texto sagrado, você amontoará brasa sobre a sua cabeça, ou seja, ele vai ficar envergonhado do mal que ele te fez. Porque você, como diz no final, no versículo 21 de Romanos 12, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Ele vai te fazer o mal, você vai fazer o bem. Assim como Jesus fazia, né? Eles de alguma maneira perseguiam, caluniavam, blasfemavam, maltratavam Jesus, e Jesus sempre reagia de maneira madura, prudente, sábia, né? Fazendo com que os seus inimigos amontoassem brasa sobre a sua cabeça. O que é a brasa sobre a cabeça? É a consciência pesada, é o sentimento de culpa, é o sentimento de vergonha diante do erro, da falha contra alguém que não é injusto, que não é errado, que de alguma maneira não fez nada de mal. Isso vai deixá-lo envergonhado, culpado, o peso na sua consciência vai tomá-lo completamente. Por quê? Porque ele vai ficar envergonhado do mal que ele te fez. Você vai se posicionar em Deus, entregar tudo diante do justo juiz, que é o Senhor, o juiz de homens, daqueles que fizeram bem, o mal. Com aqueles que fizeram bem serão recompensados, com aqueles que fizeram mal serão condenados e serão julgados da parte do Senhor. O ímpio não prevalecerá contra o justo, pelo contrário, na Assembleia de Deus haverão apenas, na Assembleia Universal de todos os santos, como diz lá em Hebreus capítulo 12, a partir do 21º versículo, lá no céu estarão os justos.
justos, não por causa deles, mas por causa da fé deles, da confiança deles em Jesus, e que a justiça de Jesus foi colocada sobre cada um desses coraçõezinhos, tá bom? Então lembre-se, uma pessoa mansa que vai herdar a terra, que vai reinar com Cristo no reino milenial, no reino eterno do Cristo, o Senhor e Salvador de todo o universo, é aquele que se posiciona corretamente em Deus. É aquele que reage como Jesus reagiria naquela determinada situação, com maturidade, com graça, entregando tudo diante do justo juiz, não numa atitude passiva, lesada, oprimida, não, numa atitude proativa, só que reagindo da maneira correta, honesta, justa, ética, de acordo com os preceitos e valores do reino de Deus. Vou terminar com esse versículo: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Então hoje nós estudamos esses 5 primeiros versículos do Sermão do Monte, onde nós aprendemos 3 bem-aventuranças: os pobres de espírito, aqueles que choram e os mansos, tá bom? E também falamos um pouquinho sobre Jesus subido no monte, colocando seus discípulos sentados ao seu redor e falando com muita autoridade, ensinando como verdadeiro rabi, um mestre de Deus, o novo legislador, o novo Moisés, alguém superior à lei e aos profetas, alguém que iniciou na terra a nova dispensação da graça, a era da igreja, o novo parêntese profético, onde Deus está chamando todos os homens ao arrependimento, à salvação, à vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. João capítulo 17, versículo 3 diz: e a vida eterna é esta, : que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a teu Filho Jesus, a quem tu enviastes. Que venhamos a cada dia mais conhecer o Cristo, o ungido de Deus, o Messias Hamashia, o Messias prometido a Israel e a nós, o novo Israel de Deus, o povo de Deus na era da graça, tá bom? Que essa palavra fale ao seu coração, seja um pobre de espírito, seja alguém consolado pelo Senhor e pelo Espírito Santo, que chora quebrantado na presença de Deus, e seja alguém manso que se posiciona na presença do Senhor corretamente, agindo e reagindo assim como Jesus reagiria naquela situação. Que Deus te abençoe de forma esplendorosa nesse dia, nessa semana gloriosa diante do Senhor. Tá bom? Nós vamos deixar todas as informações aqui embaixo, redes sociais, o nosso site, horário de culto, o endereço da nossa igreja e também todas as informações. Se você sentir no seu coração o desejo de exercer a sua generosidade, investir no reino de Deus, semear nessa família pastoral, nesse ministério, aqui embaixo tem todas as informações de como você pode contribuir conosco e se tornar um cooperador fiel daquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Quero terminar orando pela sua vida, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui na Tua presença gloriosa, inclinamos o nosso coração, a nossa alma ao justo juiz, ao Senhor de vivos e de mortos, ao Senhor Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Rei de todo o universo, Jesus de Nazaré. Que, Senhor, que possamos viver uma vida reconhecendo que somos pobres de espírito, que o Senhor é toda e a maior riqueza que nós temos nessa vida, que sem Ti não podemos herdar o reino dos céus, mas contigo desfrutamos da vida eterna aqui nessa terra e por todo o porvir e tudo aquilo que o Senhor fala na Tua palavra. Que passarão os céus e a terra, mas a Tua palavra jamais passará. Que se formos, ó Deus, feridos, machucados, chorarmos, seremos consolados pelo Teu Espírito e pelo próprio Cristo, nosso Senhor, o nosso Consolador. Pai, também obrigado pela Tua palavra, que nos ensina que precisamos saber nos posicionar diante de Deus, diante das pessoas, diante desse mundo hostil ao Evangelho, com mansidão. Como Moisés se posicionava corretamente diante do Senhor e diante dos homens, ajuda-nos a nos posicionar corretamente diante das hostilidades desse mundo,
diante das dificuldades e afrontas que enfrentamos, injustiças, ofensas, possamos nos posicionar corretamente e entregarmos tudo ao justo juiz, que possamos herdar essa terra contigo, expandir o teu reino através das nossas vidas e do testemunho fiel do teu evangelho. Abençoa cada vida, cada casa, cada família, cada um dos nossos irmãos e irmãs. Pai, abençoa no nome de Jesus, manifesta a tua graça, a tua glória. Nós te pedimos isso de todo o coração. Sê conosco, Pai, dá-nos uma semana abençoada na tua presença, cura os enfermos, sara os feridos, restaura os teus filhos, manifesta o teu poder, a tua glória com sinais, prodígios e maravilhas. Abençoa cada dizimista, ofertante, cada um dos nossos irmãos queridos que estão engajados conosco neste reino extraordinário, o reino que avança, o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa cada um deles, Pai, nas suas necessidades gerais, suas casas, suas famílias, o trabalho das suas mãos, que nunca falte a bênção, o favor do Senhor. Traz a resposta, sinais, prodígios, maravilhas, liberta os cativos, cura os enfermos, sara os feridos. É o que nós te pedimos e promove o consolo através do teu Espírito e a guiança, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meus amados. Um dia abençoado na presença do Senhor. Você que chegou agora no final, volte esse vídeo, assista completo. Nós estamos numa série de vídeos sobre o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, onde nós vamos estudar juntos os principais ensinamentos e doutrinamento do nosso Senhor e Salvador Jesus de Nazaré. Tá bom? Um abração, beijão do pastor Giovanni. Deus vos abençoe. Um abração para Samuel, para Dolores Conatione, preciosos. Deus vos abençoe. Amém e amém.